Olá pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte da nossa aula que nós vamos trabalhar com os anestésicos e os analgésicos na sequência, né, do nosso estudo dos anti-inflamatórios, porque como a gente viu, muitas dessas funções estão relacionadas. Mas, né, agora a gente vai trabalhar com anestésicos e analgésicos. Quando a gente pensa em dor, né? Dor, a gente tem a dor periférica e a dor central. E lá no funcionamento da dor tem o tálamo, que produz, né, bradicinina, histamina, prostaglandina E2 e prostaglandina I1, que são os mediadores, né, que estimulam os nossos receptores periféricos. Nossos receptores são receptores da dor, para, né, essa dor atuar como um mecanismo de defesa também. E aí nós temos os hipnoanalgésicos primeiros, né, ou analgésicos narcóticos, que são opiáceos, o composto puro, lá, né, a morfina derivada do ópio, e os opioides, que são os similares à morfina, né, os opioides que são sintéticos, e que tem os efeitos similares ao da morfina. O ópio começou, né, a ser descoberto lá nas sementes da papoula, né, Papaver somnífero, e em 1806 houve a purificação. O nome morfina, igual a gente já falou na primeira aula, é em alusão a Morfeu, que é o deus do sono, que provoca, né, uma sedação forte e analgesia. E depois, né, na evolução aí, purificou-se não, houve a extração da heroína primeiro, a partir da morfina, heroína que é uma droga ilícita, e a partir da heroína houve a síntese da diacetilmorfina, que, né, vai ser utilizada aí como anestésico e analgésico. Os alcaloides, então, do ópio, né, são derivados fenantrênicos, benzioisoquinolínicos e compostos sintéticos, como alcaloides aí do ópio. Quimicamente, essas substâncias são alcaloides. Os fenantrênicos, morfina e codeína, morfina muito utilizada em medicamentos para dores fortes, aí, né, dores crônicas, cânceres e outras. E codeína também para dores fortes e em alguns antitussígenos contra tosse, né? Os benzioisoquinolínicos, papaverina e noscapina, os compostos sintéticos, né? Mepiridina, butorfanol e fentanil. Fentanil em muitos anestésicos gerais aí, né? Os hipnoanalgésicos gerais aí que a gente utiliza em animais. E a gente tem os receptores de opioides, as moléculas vão atuar nos receptores Mi, Kappa, Sigma, Delta e Epsilon. Mas daqui a pouco a gente vai ver, né, a atuação em cada um desses receptores. Os endógenos, da mesma forma que a gente tinha lá os glicocorticoides endógenos, né, lá da adreno, da parte da adeno, a parte da adrenal, né, o córtex da adrenal produz epinefrina e norepinefrina. E a medula da adrenal produz, né, o glicocorticoide, os glicocorticoides endógenos. Aqui é a mesma forma. Nós temos, né, peptídeos opioides endógenos, as famosas endorfinas, muito liberadas aí quando a gente faz atividades físicas, né, ou encefalinas. Vão se ligar aos receptores endógenos e provocar sensações, né, de alegria, de prazer, sensações agradáveis ao nosso organismo. A morfina é o hipnoanalgésico mais utilizado, extraída do ópio, né, como cloridrato ou sulfato, para ativação do receptor opioide, né, e inibição da atividade do AMP cíclico. A morfina nos receptores Mi provoca analgesia e também pode provocar depressão respiratória, então por isso que os efeitos colaterais têm que ser controlados, né? Porque em doses altas pode
provocar depressão respiratória. Nos receptores kappa, analgesia, miose, que é a pupila fica mais estreita, né? A íris relaxa e a pupila fica mais estreita. Sedação, né? Que o animal fica com aquela sonolência e sedado. Receptores sigma, disforia, alucinações e estimulação. Os receptores delta, alterações no comportamento afetivo. E os receptores epsilon, a analgesia também. A analgesia sem perda de consciência, no caso da morfina. E em alguns casos, efeito paradoxal, que se chama, né, de sedação e excitação. Por exemplo, os gatos são a espécie, né, os felinos, a espécie mais predisposta à excitação após o uso de morfina. E porque eles têm menos receptores opioides no cérebro, então justamente vão ter menos efeito sedativo da morfina. Também provoca, né, vômitos e náusea, estimulando quimiorreceptores do terceiro ventrículo a liberar dopamina. E nas doses sedativas é maior a ocorrência de náuseas e vômito, e nas doses analgésicas menor ocorrência. O opioide também tem efeito, né, deprimindo o centro da tosse, e aí facilita a intubação traqueal, para que seja feita assistência respiratória se for necessário, né? E a depressão respiratória é um efeito colateral grave que pode, inclusive, levar à morte. Os efeitos de midríase ou de miose, né? Miose, contração da pupila, acontece na maioria das espécies, e midríase, dilatação da pupila, né? Nas espécies que desenvolvem excitação, especialmente nos gatos. Outros efeitos colaterais é a constipação, né, a redução da motilidade gastrointestinal, e o animal pode, né, apresentar prisão de ventre. Bradicardia, o coração bate devagarzinho, e a vasodilatação periférica. E a liberação de histamina, né, como uma consequência aí com prurido, né, coceira. Os derivados da morfina, a codeína, sintetizada a partir da morfina. O efeito analgésico é pior, porém ela tem um efeito antitussígeno bom e associada a outros anti-inflamatórios, né, do tipo não esteroidais, em produtos para controle da dor. Existe associação de codeína, por exemplo, com paracetamol, medicamento disponível aí no mercado e que tem sim seu local de utilização, né, e as patologias mais indicadas. O butorfanol age nos receptores kappa mais do que nos Mi, então a depressão respiratória é menor, e a analgesia é eficaz na dor aguda, né, com 2 a 3 horas de efeito, e também efeito antitussígeno. A bupremorfina, a analgesia é 30 vezes maior do que a morfina e a ação é de 4 horas. Fentanil, né, extensamente utilizado na medicina veterinária como medicação pré-anestésica. A analgesia é 100 vezes maior do que a morfina, e existe inclusive, né, um Duragesic aí, que é um adesivo pós-operatório, que é aplicado 24 horas antes da cirurgia, nos pontos que vão ser feita a cirurgia, para que haja analgesia pós-operatório. A meperidina, né, a analgesia é 10 vezes maior do que a morfina, apesar de pouco duradoura. A administração é intramuscular e os efeitos colaterais são mais brandos. E o tramadol, né, aquele lá da overdose do Michael Jackson, é um fraco agonista dos receptores Mi, né, e tem bom efeito analgésico. Por que às vezes as pessoas procuram esses medicamentos como vamos dizer assim, atuação de drogas ilícitas, por conta desse efeito, né, de analgesia, de relaxamento, de sedação, de desligamento, de alucinações que podem acontecer, né, por isso tudo. Então, são medicamentos perigosos que não devem ser utilizados para esse fim.
Então, os locais de atuação dos opioides. Primeiro, vocês estão vendo lá, ó, o sistema nervoso central, cérebro, né? Estimula no cérebro e na medula espinhal, estimula o quê? A inibição descendente, ou seja, os estímulos descendentes excitatórios não vão passar. E lá no sistema nervoso periférico, tá a mãozinha ali do outro lado da esquerda do vídeo para a gente lembrar, vai haver o quê? Inibição do ramo dorsal da medula, que é o que leva a informação para o sistema nervoso central. Então, há uma inibição em 2 pontos aí para a atuação desses tipos de analgésicos aí, que são os opioides. Para que a gente entenda direitinho, são 2 locais, né? Estimulando a inibição descendente e inibindo a via aferente de contar para o sistema nervoso central que está tendo uma dor. Sedativos. É importante sempre lembrar que o animal sedado não é o animal anestesiado. O animal vai estar calmo e sonolento, indiferente a pequenos estímulos. Porém, com um estímulo maior, esse animal fica alerta. Então, por exemplo, o animal está sedado, sei lá, caiu alguma coisa, fez um barulho maior, o animal pode, né, reagir. E da mesma forma, se há um estímulo, por exemplo, às vezes o animal sedado, vou lá dar uma injeção, o animal está sedado. O animal vai poder, né, se não tiver anestesiado, perceber aquela injeção e reagir contra a gente. Em dose alta, né, há sinais extrapiramidais, como tremores e convulsões ou convulsões, depressão do sistema nervoso central e perda da consciência. A ação no hipotálamo, né, via sistema de ativação reticular do córtex cerebral, e a dose, a depressão é dose dependente. Então, quanto mais vai aumentando a dose, mais vai aumentando a depressão do sistema nervoso central. Existem 4 grupos principais: as fenotiazinas, as butirofenonas, benzodiazepinas e os agonistas alfa-2 adrenérgicos. As fenotiazinas reduzem a ansiedade e a tensão do animal sem provocar o sono, e o mecanismo de ação é depressão do sistema de ativação reticular, né, e bloqueios dopaminérgicos no sistema nervoso central. Os efeitos clínicos, né, que são procurados às vezes, é como antiemético, né, para o animal não vomitar em viagens, por exemplo. A vasodilatação periférica, via intravenosa, hipotensão e hipotermia. Então, por isso a gente não pode utilizar a fenotiazina em animal em choque, né, porque baixa a pressão sanguínea e baixa a temperatura do corpo do animal. E também como antihistamínico, né, porque ele diminui a liberação de histamina. Efeito antiarrítmico, reduz as catecolaminas, diminuindo a atividade simpática central e suprarrenal, com bom relaxamento muscular, e pode alterar a agregação plaquetária. Anticonvulsivante, porque reduz o limiar das convulsões epilépticas, e não utilizar, né, em pacientes com histórico de epilepsia ou de traumatismo crânioencefálico, porque pode precipitar, né, problemas graves aí de convulsões. A excitação rebote, a sedação, então, em 48 horas após, podem aparecer alterações comportamentais. E, além disso, as fenotiazinas podem causar prolapso peniano em equinos. Essa é uma parte que a gente faz aqui, né? Porque, às vezes, não tem jeito. Tem que sedar o animal e só tem fenotiazinas disponíveis, por exemplo, no mercado ali da região. Se o colega veterinário não tiver estoque de outro medicamento, tem que avisar para o proprietário, porque existem casos que esse prolapso peniano é irreversível. E se for irreversível, às vezes depois requer até mesmo uma outra cirurgia para retirada parcial ou até mesmo total do pênis do animal, dependendo do prolapso. Porque se for irreversível, o animal não pode ficar com o pênis, né, ali esbarrando em capim, se machucando, sofrendo traumas. O pênis é para ficar guardadinho dentro da bainha, né, que é o prepúcio. Mas, se isso acontecer, esse prolapso peniano persistente, tem que fazer cirurgia e retirada. E as fenotiazinas são a cepromazina, produto comercial Acepram, né,
e propionilpromazina. A gente tem butirofenonas, outra classe aí, né, com menos sinais extrapiramidais, como tremor, agressividade, rigidez, catalepsia, né, que é o animal com aquele estado assim de olhão arregalado, né? A ação é depressão do sistema de ativação reticular, bloqueio da dopamina no sistema nervoso central e supressão do sistema nervoso simpático. Os efeitos clínicos, né, provoca uma ligeira hipotensão no início dos sintomas, sinais cardiovasculares e respiratórios mínimos. Também é utilizado como antiemético, né, e em misturas neuroleptoanalgésicas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. As butirofenonas, né, azaperona, em suínos, não utilizar em equinos, é contraindicado. O droperidol, em suínos também, para neuroleptoanalgesia junto com fentanil. As benzodiazepinas, né, são um calmante leve, deprime o sistema límbico, tálamo e hipotálamo, estimula a ação inibidora do ácido gama-aminobutírico, o GABA, potencializa os neurotransmissores depressores do sistema nervoso central e é um relaxante muscular medular, também com efeito anticonvulsivante. Então, os efeitos clínicos anti-ansiedade, né, ansiolítico, tá, gente? Pelo amor de Deus, não fica falando assim anti-ansiolítico não, porque é redundante. Ou é anti-ansiedade ou é ansiolítico, que lisa a ansiedade, né? Animais sadios, a sedação é nula e ficam apenas menos ansiosos. Se os animais estiverem muito debilitados, o efeito pode ser sedativo e tem que ajustar a dose. Em alguns pode ter esse efeito paradoxal, então às vezes a gente quer que tranquilize e o animal fica mais excitado e não é analgésico. Então a gente só tira a ansiedade do animal com benzodiazepínico. Faz relaxamento na musculatura esquelética, também uso como anticonvulsivante e pode provocar, né, bradicardia, que é o coração bater mais devagarinho, e hipotensão severa, né, baixa da pressão sanguínea, que pode ser grave, principalmente se for dado por via intravenosa e se a injeção for dada rapidamente. Então, tem que tomar muito cuidado, igual a gente falou na aula de vias, porque se for dado por via intravenosa, tem que ser lentamente os benzodiazepínicos. Pode provocar aumento da pressão intraocular, então é contraindicado em animais com glaucoma de ângulo fechado. E o diazepam, né, que é a molécula, o medicamento aí mais conhecido, né, por via intravenosa estimula o apetite em gatos e por via oral modifica a micção inadequada, em locais inadequados, porque às vezes o gato está fazendo xixi fora da casa de areia, da caixa de areia, porque ele está muito estressado, é um novo ambiente, ou tem reforma na casa ao lado, muito barulho. Então, esse ansiolítico é utilizado para que o animal regularize, né, os procedimentos de micção, aí, principalmente em gatos. As benzodiazepinas são midazolam, diazepam e isolacepam. Os agonistas alfa-2 adrenérgicos, né, são derivados da tiazina, utilizados como medicação pré-anestésica, ou seja, para o animal relaxar, sedativo, antes do animal ter uma anestesia geral, como miorrelaxantes, relaxantes da musculatura esquelética e como analgésicos. Então, atuam, né, em receptores reguladores da liberação de noradrenalina nas terminações nervosas e o estímulo, né, reduz a liberação de noradrenalina na sinapse e esses receptores, né, são localizados no sistema nervoso central, no trato gastrointestinal, útero, rins e plaquetas. No sistema nervoso central, a ação é hiperpolarização neuronal, inibindo a transmissão dos impulsos nervosos e produzindo a sedação. Para atuação espinhal e supraespinhal, o efeito é analgesia, atividade antinociceptiva, né, anti-percepção da dor. A ação, né, por afinidade pelos receptores 2 e 1 varia na diferença da potência clínica entre as moléculas, né? E a seletividade dos receptores 2 para 1 é maior
na desmedetomidina do que na medetomidina, detomidina superior à romifidina, que é superior à clonidina, que é superior à xilazina. Xilazina muito utilizada aí, né, em grandes animais, cloridrato de xilazina como sedativo, a detomidina mais em equinos, né, porque é um medicamento também de mais alto valor, o valor é mais caro. Os efeitos clínicos, né, são doses dependentes, depressão do sistema nervoso central, sedação, analgesia, o coração bate devagarzinho, ó, bradicardia, bloqueios atrioventriculares, redução do débito cardíaco, né, o tanto de sangue que o coração manda, e aí alteração da pressão sanguínea, ou hipertensão transitória e depois hipotensão. Então, no início, o coração tenta bater rápido e depois vai reduzindo a pressão sanguínea. Os efeitos clínicos são depressão do centro respiratório do sistema nervoso central, reduzindo a motilidade gastrointestinal, provoca emese, né, provoca vômito, contrações uterinas e abortos. Nos equinos, né, prolapso de pênis, que pode ser permanente, então esse é um risco que a gente tem que assumir quando está fazendo a cirurgia, tem que fazer o proprietário assinar termo de compromisso, que ele conhece esse risco. Sudorese nos equinos também, um dos efeitos, né, e hipersensibilidade cutânea, justamente, né, a formação como se fosse uma reação alérgica. No gato, reduz o hormônio adenocorticotrófico. Nos animais, de uma maneira geral, inibe a liberação de insulina, então pode ter hiperglicemia. E inibe a liberação de hormônio antidiurético. Então, pode ser que tenha maior produção de urina e aumentando os níveis do hormônio do crescimento. Então, né, esses agonistas alfa-2 adrenérgicos aí, xilazina, medetomidina, detomidina e romifidina, que são utilizados, né, aí como medicações pré-analgésicas para anestésicas para ter efeito sedativo e relaxante neuromuscular. Os analgésicos, né? A dor, o que é a dor? É a percepção subjetiva do estímulo nociceptivo, do estímulo que causa a dor. Por quê? Pode ser o mesmo espinho, nas mesmas situações, com pessoas diferentes, um vai provocar mais dor do que o outro, né? Cada um sabe a dor que sente. Então, não é aquela história, o grau de dor leve, moderado, severo, vai depender muito de quem está sentindo aquela dor. Então, são estímulos mecânicos, térmicos e químicos que podem provocar, né, sensação dolorosa. E também procedimentos cirúrgicos, né? A gente quer, igual eu fiz ontem, né, com a colega veterinária, a castração de 2 fêmeas. Por quê? Porque são animais sem raça definida, que apareceram lá na fazenda, são fêmeas, e que se eu não cuidasse, daqui a pouco eram 6, 12, não sei quantos cachorrinhos por ano, né? Novos cachorrinhos aí, né, sem raça definida, que aumentaria. Então, optei por fazer a castração dos animais e o procedimento cirúrgico é doloroso. E a maioria dos tecidos possui receptores para dor e terminações nervosas livres que vão fazer a percepção, né, dessa dor. A classificação da dor, ela pode ser somática ou visceral. Somática é a dor, por exemplo, espinho no pé. E a dor visceral, sei lá, aquela dor de barriga, aquela que torce a barriga assim, sabe? E não sai nada por excesso de contração mesmo, dor espasmódica. A dor leve é um mal-estar bem tolerado. Fui ali, sei lá, encontrei o pezinho do móvel com o meu dedão, meu dedinho, né? A gente acha o pezinho do móvel com o dedinho no escuro. É uma dor que provoca um mal-estar, mas que se tolera. Não provoca alterações de comportamento e o animal sente a manipulação da zona dolorida. A gente, por exemplo, bateu o dedinho ontem à noite na beirinha do sofá. Hoje, se eu apertar, provavelmente esse local vai estar dolorido. Provavelmente amanhã, depois de amanhã, isso já passou. A dor moderada provoca alterações de comportamento, de apetite, né? Com dor, os animais não vão querer comer. Da atividade normal, o animal vai ficar moadinho, se mexer pouco.
O animal muda de postura continuamente ou adota posturas para aliviar, formas de deitar, formas de andar, andar em 3 membros, andar só encostando a pontinha do membro no chão. E a dor moderada pode provocar taquicardia, coração bater rápido, taquipneia, o animal ventilar rapidamente, né? Respiração igual quando a gente está ansioso, hipertensão, aumento da pressão arterial, arritmia, o coração bater em ritmos não normais, midríase, né, que é a dilatação da pupila, hipersalivação e hiperglicemia. Nessa imagem aqui, né, vê uma dor moderada em cão, em que ele está aliviando, né, o membro posterior esquerdo ali, que provavelmente alguma daquelas articulações ou a patinha do animal tem algum problema ali que tem que ser melhor pesquisado. A dor severa é intolerável. O animal vocaliza, gane, late, mesmo sem ser manipulado. E pode, inclusive, né, golpear-se contra paredes ou obstáculos, que é o caso da cólica intestinal severa em cavalos, né? Para tentar aliviar a pressão ali nos intestinos, os cavalos adotam postura muito anormais, do tipo cão sentado. Você chega lá na baia, o cavalo está sentado nos posteriores, como se a gente estivesse sentado mesmo, sabe? Assim, com os isquios lá no chão e os posteriores distendidos e o animal sentado mesmo. Ou ainda, né, aquele equino já se rolou e bateu naquela baia e já machucou tudo. Ele machuca anca, machuca ali a ponta dos jarretes, machuca a cabeça, de tanto rolar no chão para tentar aliviar aquela pressão intestinal. E aí a analgesia pode ser preventiva, né, multimodal ou polimodal, utilizando-se vários analgésicos simultaneamente com diferentes mecanismos de ação. Por exemplo, né, o uso de fentanil lá na cirurgia, junto com anti-inflamatórios não esteroidais, meloxicam, porque aí o fentanil mantém mais durante a cirurgia e depois os anti-inflamatórios não esteroidais vão ajudar. No caso das minhas cachorras aqui, elas estão tomando meloxicam, que é um anti-inflamatório não esteroidal, dipirona também, e ibuprofeno, para tirar a dor do pós-operatório por 3 dias. E aí a gente está avaliando, igual ontem. Ontem elas não quiseram comer de noite, eu não forcei, porque elas estavam, né, tinham acabado de ser operadas. Foram liberadas da clínica, tipo, 2, 3 horas da tarde. Aí hoje de manhã, de manhãzinha, já tinha que dar o anti-inflamatório. Aí eu pedi que elas comessem um pouquinho. Não comeram o normal, comeram assim 1/3 do que elas comeriam, tudo bem, comeram um pouquinho, dei medicação. Agora, na hora do almoço, né, pouco antes de eu gravar essa aula, elas já comeram metade da comida que elas comeram. Então, provavelmente na refeição da noite elas já vão, se não comer tudo, comer quase tudo que elas comiam, em parte, né, pelo efeito de retirada da dor pós-cirúrgica que a gente está promovendo com os analgésicos, né? Porque se estiver doendo muito, elas nem vão sair do lugar para se movimentar. Então, nessa analgesia, a gente pode associar, né, opioides ou narcóticos com anti-inflamatórios não esteroidais, com anestésicos locais e mais as técnicas, né, de acupuntura, de estimulação nervosa elétrica transcutânea, de massagens, tudo isso para, né, ter um efeito melhor para o animal. Existem ainda, né, os anticolinérgicos parasimpaticolíticos. Antagonizam os efeitos muscarínicos da acetilcolina no coração, íris, trato gastrointestinal, brônquios e glândulas exócrinas. E bloqueiam, né, a transmissão do impulso nervoso nas terminações pós-ganglionares pós-sinápticas. Opa! Isso. Ele tá voltando aqui. Ui, o que aconteceu? De novo aconteceu isso. Aqui eu já falei das massagens, das terminações pós-sinápticas. E aí, continuando, os efeitos, né, dos anticolinérgicos parasimpaticolíticos, anestesia, ativação do sistema parasimpático e acetilcolina como estímulo muscarínico. Os efeitos indesejáveis: o coração pode bater devagar, bradicardia,
ao menor débito cardíaco, broncoconstrição, miose, né, que a pupila fica estreitinha, e aumento do peristaltismo e da salivação. Para que a gente tenha menos esses efeitos parasimpaticolíticos, utiliza-se a atropina, né, para que a frequência cardíaca fique estável, redução da salivação e das secreções bronquiais, isso também facilita a gente passar o tubo endotraqueal, e a broncodilatação que facilita, com a atropina, que facilita o animal ventilar também, porque um dos riscos é o animal ter, né, uma parada cardiorrespiratória durante um procedimento de cirurgia. A atropina, então, né, menor motilidade gastrointestinal, vesical e ureteral, para o animal não liberar urina, né, no momento da cirurgia. Provoca midríase e menos lágrimas, às vezes para o proprietário, ao animal sair do bloco cirúrgico, né, ver que ele escorreu a lágrimazinha assim, ele não entende que é do efeito do medicamento, então se reduzir essa lágrima, esse efeito é benéfico aí, né? Inclusive o proprietário vê, no meu animal não chorou muito, porque eles entendem o choro igual o nosso choro, né? Que a gente chora escorrendo a lágrima, e não o choro dos animais que é diferente. E sem efeito, né, sobre o miocárdio, o músculo do coração, débito cardíaco e a pressão sanguínea. A atropina atravessa a barreira fetoplacentária e hematoencefálica, então estimula os núcleos vagais, né, com bradicardia passageira, coração bate devagarzinho um tempinho, e sonolência. No caso de superdosagem de atropina, o efeito é nervosismo, excitação e taquicardia, principalmente nos ruminantes. Para que seja feita a neuroleptonalgesia, combina-se opioide com tranquilizante, para que haja sedação e analgesia sem perda da consciência do animal, que isso é importante, porque o animal que perde a consciência perde muito dos reflexos protetores, tipo o reflexo do vômito, reflexo da tosse, e isso nem sempre é adequado para o que a gente precisa. Então, a neuroleptonalgesia é a hipnose e a analgesia total, né? O animal fica inconsciente totalmente, e é alternativa ao uso de barbitúricos, né? Ou ketamina ou cetamina, é a mesma coisa. Pode provocar grave depressão cardiovascular e respiratória, né? O que é importante quando a gente fala de neuroleptonalgesia? É utilizada para imobilização química, né, de animais muito bravos. Existem animais que não permitem coleta de sangue, mordem a gente, mordem o dono. Ou ainda animais silvestres, né, para aqueles dados tranquilizantes, para que se realizem, né, manipulações ou explorações que seriam dolorosas, biópsias, intervenções rápidas, associadas à anestesia local ou regional, igual quando se dá um dado tranquilizante no animal para colocar coleira de rastreamento e várias outras coisas. Combinações possíveis, né? Etorfina mais a cepromazina em ruminantes, o fentanil mais droperidol, fentanil e fluanizona, e etorfina mais metotrimepracina. Os anestésicos gerais, então, provocam depressão do sistema nervoso central, perda da consciência, das sensações e dos reflexos protetores. Os efeitos, os anestésicos locais, né? Igual quando a gente vai no dentista, perde as sensações locais e ou regionais. E um bloqueio reversível da condução nervosa do local do estímulo ao sistema nervoso central. Aqui nós vemos, né, uma onça, e esse aparelhinho é o oxímetro, ligado aí à língua da onça, para que a gente veja, né, a saturação de oxigênio desse animal. E aqui o tubo endotraqueal, em que, né, vai o oxigênio, mas também com anestesia inalatória, que é a anestesia geral. Aqui de novo, né, nesse tucano, vocês vejam esse tubinho aqui com, né, esse esquema aqui de um frasquinho de soro acoplado para que a gente consiga que o animal respire os gases da anestesia inalatória, mas esse mecanismo aqui de ação dos anestésicos gerais
que é importante aqui para a gente entender como é que o anestésico geral funciona. Gente, só um segundinho que eu preciso ir ali olhar um cachorrinho que tá chorando demais aqui. Eu acho que é ciúme das outras cachorras. Só abrir um portãozinho pra ele aqui, 1 minuto. Ai, gente, desculpa, mas é porque realmente ele tava chorando muito ali. Ele acho que ele tá com ciúme das cachorras. Voltei. Aí eu tive que pôr ele pra dentro pra ele ficar aqui comigo pra ver se ele para de ciúmar e de chorar. Porque senão eu nem consigo me concentrar aqui e nem consigo terminar a aula pra vocês. Mas não vou gravar tudo de novo, não. Porque tá difícil pra todo mundo. Ai, ai, pra vocês também eu imagino que esteja. Então vamos lá. Continuando aqui, né? Vamos só respirar um tiquinho, porque eu subi dessa escada correndo. Meu preparo físico aqui não tá tão bom assim, não. Então, o efeito aí dos anestésicos gerais, né? O que acontece? Estaria um receptor ali funcionando, né? Na membrana, tudo direitinho, passando o estímulo. E aí, esse receptor, né? Foi feitas alterações, vejam ali os bastõezinhos, né? Parecendo um pauzinho de fósforo ali, azulzinho. Entrou do lado desse receptor, abriu, tipo despolarizou, e aí não há passagem mais do estímulo nervoso e esse efeito, né, anestésico. Os primeiros anestésicos, o primeiro anestésico local que surgiu foi a cocaína, para utilização em oftalmologia, né, um anestésico local. A procaína na sequência, que é o protótipo dos anestésicos locais e não causa dependência como a cocaína causava. Na sequência, em 1943, lidocaína e bupivacaína em 1957. Só que o anestésico local geralmente é uma base fraca. Aí a gente volta lá nas aulas iniciais, né? O tecido inflamado tem um pH ácido e nesse caso, uma base fraca vai estar na forma mais ionizada. Por exemplo, aqui BH+. Então, sobra pouco, né? Para a fórmula molecular disponível fazer a atuação local. Então, é por isso que os tecidos inflamados e tecidos infeccionados têm pouco efeito do anestésico local. O anestésico local não funciona bem. Por quê? Vai ter anestésico mais na forma ionizada. Continuando aqui, né, nós temos a propriedade do anestésico local. Tem que ser lipossolúvel, porque se é lipossolúvel, atravessa as barreiras com mais facilmente e entra na célula, né, ali na composição da membrana celular mais rapidamente, igual a gente viu. O grau de ionização vai variar com o pK da substância e com o pH do meio. É por isso que a gente falou que locais mais inflamados, os anestésicos locais não funcionam tão bem. E ainda, né, a ligação às proteínas plasmáticas, que é variável entre os anestésicos locais. O anestésico local atravessa a membrana neuronal por difusão e nos tecidos, né, estão na forma ionizada, que vão ter mais a sua ação ali do que a fórmula molecular, igual a gente mostrou. E há, né, distribuição após absorção, inicialmente nos locais mais irrigados, cérebro, fígado, rins e pulmões, e depois no músculo e tecido adiposo em segundo momento. Músculo e tecido adiposo. O mecanismo de ação é inibição, né, da geração e da condução do impulso nervoso na membrana neuronal. E os locais de ação na membrana celular, né, são na superfície, na matriz e nos receptores proteicos da face interna da membrana, do canal de sódio, e
esse mecanismo de ação, né, pode interferir aí nos canais de sódio. Se eles estiverem abertos, o canal de sódio permite a passagem dos íons. A forma fechada e a forma inativada são não condutoras da mensagem. Daqui a pouquinho tem esqueminha e eu acho que fica mais fácil, né, para a gente entender essa forma. Aqui, que é a forma, né, dos anestésicos que ligam e bloqueiam os canais de sódio quando estão na forma inativada, estabilizando a membrana. E aí o ciclo forma aberta, fechada e inativada não volta para a forma aberta. Aí ele fica, né, sempre nas formas não funcionais do canal de sódio. Nesse esqueminha aqui fica mais fácil vocês entenderem, né? Em azulzinho aí estão os canais de sódio. Num amarelinho mais forte aqui na esquerda, né? O axônio do neurônio, o nervo aí. E esse pretinho, essa barrinha pretinha é o anestésico. O anestésico local pode entrar na membrana diretamente, que vocês veem aqui, ou atravessar a membrana, né? O anestésico local não é ionizado, atravessa a membrana porque é lipossolúvel, se torna ionizado aí dentro da célula e bloqueia a função do canal mais tarde, depois de ter sido ionizado. E o efeito que se dá, né, é a inibição aí da condução do impulso nervoso nas fibras. Por quê? O verdinho aí é a condução do impulso nervoso, que pularia facilmente de um nodo para outro. Mas como há um efeito local do anestésico, vocês veem que é aqui embaixo, ó, interrompido esse efeito nas duas linhas de baixo, que há para a transmissão, né, do impulso aí de dor. Nessa outra imagem mostra o anestésico local lá na setinha rosa, lá em cima, né, impedindo a entrada de sódio e a propagação do impulso nervoso. E os efeitos são em bloqueio da condição dos nervos periféricos. No sistema nervoso central, pode ser, né, o efeito de sedação, né, de convulsões, de paralisia respiratória. No coração, redução da condição do impulso nervoso. E, né, na outra imagem da direita aí, nós vemos o que? O canal de sódio ativado, funcionando, ó, lá. O canal de sódio depois, né, com o bloqueador não funcionando, vejam aí, ó, né, que o bloqueador ancorou-se na membrana e também inibiu o canal. E outro tipo, né, de bloqueador do canal aqui, ó, não carregado, o anestésico local não carregado, que é a molécula não ionizada, nós vemos que bloqueou também o canal de sódio. Então, esses anestésicos locais, né, são administrados próximos ao local a ser operado ou próximo ao nervo e plexo neural associado. E o principal uso, né, são procedimentos cirúrgicos em que é necessário esse anestésico, ou limpezas de feridas grandes, que é quase uma limpeza de uma ferida, sei lá, de 2 palmos, de 1 palmo, é quase uma cirurgia mesmo, por mais que às vezes a gente não vá fechar com pontos aquela ferida, mas é muito doloroso, então a gente usa anestésico local. Há efeito antiarrítmico, né? E a lidocaína tem uso em taquiarritmias ventriculares. A anestesia local pode ser tópica, né? Com aplicação de anestésico sobre a pele ou mucosas, com bloqueio das terminações locais, né? É mais eficiente nas mucosas do que na pele. Provavelmente vocês devem ter percebido que antes de aplicar anestesia com a injeção mesmo na gente, geralmente os dentistas usam uma pomadinha, né? Tem até um gostinho ruim de anestésico para quê? Para que o local seja anestesiado e para que ele possa fazer a infiltração mais profunda, né, do anestésico. Mas também podem ser sprays ou géis. Existe anestesia por infiltração, essa que eu falei agora, né? Infiltração dos anestésicos locais por via intradérmica ou subcutânea. A anestesia perineural, em que a gente acha os locais que estão correndo os nervos para aquela região.
e faz um bloqueio naquela região a ser operada, por exemplo, o nervo radial, o nervo facial, né? Aqui nos forames, para que faça procedimentos, por exemplo, dentários em equinos, são muito utilizados. A anestesia epidural, muito utilizada também em animais, né? O anestésico é injetado no espaço intervertebral, acima da dura mater. Então, quando a técnica é corretamente feita, é isso aqui que acontece. Ó. Os amarelinhos são o osso, tá, pessoal? O branquinho aqui é o disco intervertebral. Esse branquinho não, esse meio azul clarinho e meio cinza. O outro azul aqui da esquerda, né, são os ligamentos, ligamento supraespinhoso, tá? O ligamento flavum aqui e em amarelinho aqui, em branco aqui dentro, né, seria o restinho da medula espinhal, que a gente chama de cauda equina, e em amarelinho aqui, ó, a dura mater e aracnoide, ou seja, anestesia epidural, o nome já tá falando, epi, fora, igual tem epiderme, fora da derme, então epidural é em cima da dura mater, não fura a membrana dura mater, porque, né, é o que o pessoal fala, sabe, anestesia da cintura para baixo, para fazer procedimentos, por exemplo, né, nos seres humanos, uterinos, em animais também a gente usa esse tipo de anestesia para fazer cesariana em vacas, né, que a gente faz em pé, e vários outros procedimentos aí. A anestesia intravenosa, a anestesia de Beer, em que a gente faz um garrote, por exemplo, para interromper a circulação do membro e injeta o anestésico local na veia e fica ali com aquele garrote por até 50 minutos para fazer pequenas cirurgias rapidamente, depois libera o garrote, volta a circulação e é feito essa anestesia ali. A anestesia intraarticular, né, é utilizada com fins de diagnóstico em equinos, somente com fim de diagnóstico, para quê? A gente começa a bloquear quando não se sabe a causa exata da dor, depois de ter esgotado todos os exames possíveis, a gente começa a fazer bloqueios anestésicos. Para quê? Para bloqueou uma articulação, a parte mais baixa, continua a doer, significa que é mais alto. E aí, sucessivamente, vai se subindo até chegar onde é o local que realmente que está causando a dor naquele animal. E a gente pode ainda, né, associar o anestésico local com adrenalina, para quê? Para ter absorção mais lenta. Então, anestésicos locais com adrenalina têm maior tempo de ação do que anestésicos locais sem adrenalina. Porque a adrenalina provoca uma vasoconstrição local, os vasos ficam mais estreitos e aí a adrenalina impede que circule muito. Hoje tá difícil, viu, gente, o anestésico local. Então, assim, não se usa, né, adrenalina em extremidades, porque o efeito é de necrose, porque bloqueia a circulação local ali por um tempinho. A dose máxima de lidocaína é 7 mg por quilo de peso corporal. Em doses excessivas pode provocar convulsões, então por isso que tem que ter o respirador, né, com oxigênio e benzodiazepínicos para controlar as convulsões. E os efeitos colaterais, né, cardiovasculares, diminuição da estabilidade elétrica do coração e redução da força de contração cardíaca. Os principais anestésicos locais são cloridrato de lidocaína, que age por 40 a 60 minutos, né, tem efeito antiarrítmico também. E os efeitos tóxicos, né, podem ser tremores, hipotensão, náuseas e vômitos. A bupivacaína tem ação mais prolongada, por 2 a 4 horas, porém o início de ação é mais demorado, né, em 20 minutos aí após a infiltração. A tetracaína, muito utilizada em anestesia tópica, existem, né, colírio anestésico a 0,5% para procedimentos cirúrgicos, enfim. Chegando ao finalzinho da segunda parte dessa nossa aula de anti-inflamatórios, analgésicos e anestésicos, existem, né, essas propriedades importantes, anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas nos anti-inflamatórios, que são empregados, né, de forma preventiva ou terapêutica na veterinária, porque, igual a gente falou, né, com dor, febre,
e com inflamação não há produção animal adequada. Muitos analgésicos e anestésicos são empregados de forma terapêutica na veterinária, especialmente, né, nas intervenções cirúrgicas e no pós-operatório, para a gente evitar a dor do animal e o animal voltar mais rápido a alimentar e as funções normais dele. Entretanto, né, o uso deve ser criterioso. Por quê? Estudar todas as propriedades farmacológicas para se aproveitar ao máximo os efeitos desejáveis e minimizar os efeitos indesejáveis ou efeitos colaterais, porque todos esses medicamentos que a gente falou até agora aqui na farmacologia, principalmente os de hoje, podem e têm efeitos colaterais. Podem ter e têm efeitos colaterais. Então a gente precisa, né, controlar esses efeitos colaterais para que não tenha problemas, tá certo, pessoal? E mais ainda, né, usar segundo a indicação direitinho lá para que a gente não tenha efeitos indesejados desses medicamentos. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigada aí pela atenção, né? Pus essa figurinha aqui desse cachorrinho velhinho para a gente lembrar, né? Que os velhinhos aí geralmente possuem mais problemas e têm mais dor aí, então às vezes precisam usar anti-inflamatório de forma crônica. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que vocês continuem aí com saúde, cuidando de vocês, cuidando de suas famílias. Até a próxima. Tchau, tchau.